vocês estão bem? Conta aí o que vocês estão fazendo da vida, como vocês passaram o Natal. Eu nem dei as caras aqui, né, para desejar um Feliz Natal a todos vocês. Tá valendo ainda? Ainda vale se eu desejar assim, meio um pouquinho atrasado? Né? Já vou antecipando aqui meu Feliz Ano Novo, porque caso eu não apareça por aqui, tá? Já vou deixando o Feliz Ano Novo aqui para vocês. Mas me conta, o que é que vocês fizeram no Natal? O que é que vocês pretendem fazer para a virada do ano? Conta aí, quero saber. Bom, para quem não me conhece, tudo bom? Sou Nadia Araújo. Tô aqui dia sim, dia não, trocando umas ideias sobre relacionamento amoroso, virtual, presencial, no Brasil, no Egitão. E você pode também participar aqui deste canal enviando o teu relato de vida, enviando tua dica de vídeo para um desses endereços aqui. Pode ficar tranquilo que a sua identidade é totalmente preservada. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, é de graça e você ainda estará colaborando para a minha alegria, que é chegar aos 100 mil inscritos. Bora ver, né, minha gente, se a gente consegue aqui em 2023, ajuda a igreja, bora. Bom, hoje nós vamos continuar a história deste vídeo aqui. Se eu esquecer de botar aqui, me lembra, tá? Porque geralmente eu esqueço, né? Bom, Maria voltou com a continuação da história dela, e é sobre essa história que nós vamos ver aqui hoje. Simbora. Oi, Nadia, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Maria. Quando minha mãe faleceu, lembrando, tá, minha gente? Vocês têm que ir aqui para poder entender o comecinho da história. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei desnorteada, sozinha. A minha irmã casou com um argentino, amigo da minha mãe, e foi morar com ele. E eu sempre odiei ficar sozinha. E estava triste por ter perdido minha mãe. Eu amava muito. E ainda tinha um sentimento que eu sentia pelo árabe. Resolvi que queria uma vida nova, que viveria para Deus. Eu estava rodeada de árabes que tinham lojas. E eu via eles indo para a mesquita na sexta-feira. Resolvi conhecer a religião. Li um livro muito bom, chamado Islã em Foco. Dias após ler, procurei a mesquita, falei com o Sheikh. Sheikh é o líder superior do islamismo, tá? É como se fosse um pastor. O que é o pastor para os evangélicos e o que é o padre para os católicos é o Sheikh para os muçulmanos. Falei com o Sheikh e me converti. O Sheikh que viria a ser meu... Ah, minha gente, pera. Esse Sheikh que ela falou na mesquita seria o marido dela, é isso mesmo? O Sheikh que viria a ser meu marido. Ele era primo do árabe que eu amava. Ele disse que sempre gostou de mim. E quando me reverti ao Islã, ele resolveu me pedir em casamento. Minha gente, meu povo aí que é do mundo islâmico, me tira uma dúvida aqui. Os Sheikh não são casados, não? Porque assim, eu sou evangélica, tá? Então, no meu caso evangélico, pelo menos no meio tradicional, geralmente um dos requisitos é que os pastores sejam casados. Como é que funciona isso aí no islamismo? Brotou curiosidade agora. Meu povo aí, muçulmano, ajuda aí. Ele resolveu me pedir em casamento, eu aceitei sem nem gostar dele. Olha o negócio já começando errado aqui. Eu pensava que o amor viria com o tempo. Nos casamos, ele era atencioso e tudo. No começo, me ensinou a religião, eu usava a abaia e o hijab. Só que não tínhamos química, eu não conseguia gostar dele. Ficamos morando na casa que minha mãe deixou. Eu vou dar outra pausa aqui. Outra coisa que eu tô observando aqui. Minha gente, o Sheikh não tinha nenhuma casa assim. Ela foi morar na casa da mãe. Assim, herança. O Sheikh não tem nenhuma casa. Ele disse que alugaria um apartamento. Eu era ambiciosa, eu queria viver bem. Sabe como era imatura? Sabe como era imatura? Eu joguei minha vida e juventude fora por pura ilusão. Eu achava que era Jade do Clone. Chega a ser ridículo. Só tinha 19 anos. Não tinha vivido nada. Me achava inteligente, bonita. O tempo passou. Ele não cumpriu a promessa de alugar o apartamento. Continuamos na casa da minha mãe. Até que 5 meses de casada, engravidei do primeiro filho. Minha gente, eu não sei não, mas eu acho que esse Sheikh aqui já tá bem mal assombrado. Porque assim, né? Até onde consta, não é bem isso aqui que o islamismo prega, né?
o cara casar, ainda mais ele sendo um líder religioso, e o cara não oferecer nenhuma casa pra a mulher, tiver que morar na casa que era da mãe dela. Sei não, hein? Tive complicações na gestação, mas tive um menino lindo e saudável, que nasceu com quase 4 quilos. Depois de 3 dias de parto, eu sofri muito. Ele nasceu e ao invés da alegria, veio a depressão pós-parto. Como sofri, chorava muito e meu marido saía cedo para trabalhar e eu ficava com o bebê. Ele chorava e eu chorava. Consegui melhorar, meu bebê completou 5 meses, meu marido mandou um convite, calma minha gente, um convite, sim, uma carta, peraí, o marido mandou uma carta, um documento, alguma coisa para Londres, é isso mesmo? É. Meu marido e eu vendemos tudo que tínhamos e fomos para Londres. Assim, minha gente, deixa eu dar outra pausa aqui. Claro, para eu falar é muito fácil, porque eu não estava na situação. Eu tô aqui no conforto da minha casa, então é muito fácil eu falar. Mas assim, tu com um filho pequeno, fica mais difícil de tu fazer as coisas, né? Não dá pra sair se aventurando por aí. E assim, tu mudar de país não é como tu mudar de bairro, tu mudar de cidade. É uma logística tão grande que não dá pra fazer assim no grito. Mas lá vai Maria. Maria, o bebê e o Sheik. Ganharam o mundo, foram pra Londres. Vai vendo. Eu e meu marido e os meus cunhados e os 5 filhos dele, o mais velho com 22 e o menor com 14. Naquela época, não foi bom morar lá, não. Eu não gostava de morar lá, era complicado. Eu não falava inglês. Eu não falava árabe, não sabia como me expressar. A minha cunhada passava o dia inteiro deitada. Quando ela levantava, ela fazia comida, mas quem limpava toda a casa e aspirava, lavava, passava roupa, tudo era eu. Quando meu cunhado chegava, ela ia lá encher a cabeça dele. Dizia que eu não tinha feito nada o dia todo e vinha me xingar. Dizia que eu tinha que ajudar, que a casa era dela e que eu tinha que ajudar. Então, passou o tempo, a gente não conseguia alugar uma casa, porque o aluguel lá é muito caro. Calcula, minha gente, é em Libra, né? Libra, eu não sei quanto tá a Libra hoje, mas a Libra chega a ser mais cara que o dólar. Se não me engano, chega a ser mais cara que o euro, calcula. E eles têm uma tradição que as crianças têm que ter o seu próprio quarto. E o que meu marido ganhava trabalhando em um restaurante não dava para pagar 2 quartos. E ele só conseguia pagar 1 quarto. Eu leio isso aqui, mas me dá um desespero. Porque eu só penso assim, na criança. Porque tu ganhar o mundo para se aventurar sozinha, tranquilo, adulto se vira. Agora calcula isso aqui com a criança pelo meio. Voltamos para o Brasil com uma mão na frente e outra mão atrás. E uma criança de 10 meses. Na época voltamos, ficamos apenas 5 meses lá. Voltamos sem nada. A casa que era da minha mãe, o meu tio tinha alugado, sem mesmo ter me pedido permissão. Ele alugou a casa e eu não tinha onde morar. Alugamos uma casa de 2 cômodos apenas. Ficamos ali com o bebê, sem ter nada, sem ter ventilador, o básico para sobreviver. Meu marido foi trabalhando, viajando até o Paraguai, trazendo mercadorias e vendendo. Fomos melhorando de vida. Ele alugou uma casa mobiliada, nossa casa, e a vida foi melhorando. É isso mesmo? É. Depois, quando meu filho já estava com 2 anos e 9 meses, aconteceu o quê, minha gente? Ela engravidou. Ela engravidou de novo. Engravidei da minha filha. Acho que foi uma gravidez boa, tranquila. Minha filha nasceu, uma menina linda. E aqui ela dá algumas características da filha. Ela me mandou uma foto da filha. Hoje está uma adolescente, está realmente uma menina muito bonita.
Enfim, mas eu não vou dar as características para não ser identificada. Mas é uma menina muito bonita. Carinhosa, esperada por todos. Moramos numa casa confortável, tinha empregada, daí que me ajudava a cuidar das crianças. Era uma vida melhor. Nossa vida financeira melhorou. As coisas ficaram melhores, daí compramos a nossa primeira casa. Um bom sobrado. Fizemos a reforma da casa e a vida aí ainda, né? Moramos nesse sobrado durante 6 anos. Compramos um apartamento, o apartamento melhor ainda que o sobrado. Eu não estava feliz, queria trabalhar e ter meu dinheiro. Dou outra pausa aqui. Mas Maria, mulher, tu tinha que pensar isso aqui antes de ter tido filho, porque agora com 2 filhos pequenos é complicado, né? Isso aí teria que ter sido pensado antes. Primeiro estrutura a vida, depois vai ter filho. Tu fez o processo contrário, mulher. Tu queria trabalhar, ter meu dinheiro. Comecei a trabalhar fazendo faxina. Trabalhava de segunda a sexta. Trabalhava para pessoas com um poder aquisitivo muito bom. Por que ficavam as crianças, minha gente? O meu marido, na época, dizia, para que tu trabalhar? Para que fazer faxina se eu tenho condições de manter a casa? Mas eu queria ter o próprio dinheiro. Sair para trabalhar, conversar com gente nova e como não tinha profissão nenhuma, apareceu a oportunidade com a minha prima de uma agência de empregos que ela trabalha e dizia que ela pagava muito bem. Realmente, na época eu ganhava R$250. A faxina era muito bem paga. Fiquei trabalhando nessa casa durante 1 ano e meio. Só que meu marido sempre tinha vontade na cabeça dele de ir para o país dele, lá na Palestina, para criar as crianças lá, ensinar a religião para as crianças, aprender a cultura do que é viver no país muçulmano. Ele é palestino e queria muito ir para a Palestina. Lá vai Maria ganhar o mundo de novo. Formamos um plano. Minha gente, isso aqui eu não entendi muito não, tá? Não tô criticando, cada um sabe a sua vida, cada um sabe o que é melhor para si ou não, mas isso aqui eu fiquei assim, minha gente, como assim? Vai vendo. Formamos um plano. Qual que era o plano deles? Lembrando, tinha 2 filhos pequenos, né? Vender o apartamento, tá? E eles iriam para outro estado brasileiro. Ficaríamos lá 6 meses, mais ou menos como se fossem umas férias. De lá, iríamos para outra cidade e de lá dessa cidade embarcariam para um outro estado, tudo aqui no Brasil. E assim por diante. E assim fizemos. Eu não sei como é que é isso não, tá? E assim fizeram. Moramos em tal estado brasileiro durante 6 meses. Compramos as passagens, fomos para outra cidade, tá? E dessa cidade foram para um outro estado também brasileiro. Aí depois desse estado brasileiro foram para Dubai. De Dubai foram para Jordânia. Lá ficaram na casa de uma amiga de Maria, que ela tinha conhecido pela internet já há uns 10 anos. Tudo, você pode dar uma pausa aqui, né? Porque daí a gente pode pensar assim, mas como é que ela confiou na mulher que ela só conheceu pela internet? É um risco, mas ainda há pessoas boas na internet. Eu tenho um exemplo disso na minha vida, né? Quem é novo aqui no canal, só assim, para situar aqui no cenário, em 2006 eu conheci um egípcio aqui pela internet, 2007 casei, 2009 separei. E até este ano de 2023, eu não conseguia me separar da praga egípcia, porque ele se negava a dar o divórcio, porque ele ainda tinha pensamentos de entrar aqui no Brasil através do casamento. Enfim. E graças a Deus, neste ano de 2023, eu consegui dar entrada no divórcio. E quem me ajudou imensamente
para conseguir esse divórcio, tá? Quem não viu a história ainda, passa, vai passando um vídeo por aqui por cima. Foi Nani Magosi. Quem é Nani Magosi? É uma brasileira que tá lá no Egito há uns 15 anos. Eu nunca vi Nani pessoalmente. Nunca vi. A gente só se conhece pela internet. A gente se conheceu em 2007 pra cá. Então, o quê? 15, 16 anos de amizade só pela internet. E foi ela quem fez tudo pra mim do divórcio lá no Egito. Então, assim, é possível, sim, ter pessoas muito honestas e sinceras aqui pela internet. Mas ainda assim é um risco. E outra coisa, ela foi pra casa da amiga lá na Jordânia com o marido e 2 filhos, minha gente. Aí já é outro negócio assim, um pouquinho mais complicado, né? Porque uma coisa é um estranho te ajudar, tu aqui, o estranho na casa dela lá, né? Outra coisa, tu sozinho, tudo bem. E outra coisa é tu ir com a família, com criança pequena, com marido. Aí é meio, assim, é bem delicado isso, tá? Bom, faz uns 10 anos que nos conhecemos. Ela é como se fosse uma segunda mãe para mim. Enquanto que ele foi para a Palestina para poder alugar uma casa, mobiliar e nos instalar lá. Pera. Então quer dizer, é isso mesmo. Fiquei eu e meus 2 filhos na casa dessa minha amiga que mora na Jordânia. Uma pessoa muito boa, generosa, que gosta de se doar ao próximo. Então, né, assim, fizeram todo esse tour, né? Em vários estados aqui em São Paulo, depois para Dubai, depois para Jordânia. Ela ficou na Jordânia e o marido foi-se embora lá para a Palestina para organizar as coisas para receber a família, certo? Beleza. Ele foi para a Palestina, só que a experiência dele não foi muito boa. Ele já tinha saído de lá fazia 30 anos. Então a Palestina era desconhecida para ele. Ô mulher, por que tu não ficou aqui no Brasil enquanto ele ia para a Palestina para se ajeitar, né? Não é mais fácil não, minha gente. Ele era muito mais brasileiro do que palestino. Quando foi alugar a casa, não achava a casa, porque as pessoas lá, a maioria tem a sua casa própria. Então elas não alugam, não fazem casa para alugar. Ele achou um apartamento muito bom. Moramos em uma montanha, em uma cidadezinha chamada, vou dizer não, né? Enfim, uma montanha palestina. Nessa cidadezinha, vivemos lá mais ou menos 6 meses. E no primeiro mês morando lá, aconteceu o que, minha gente? O que aconteceu? Adivinha? Ela engravidou. Ela engravidou do 3º filho, tá? Fiquei muito feliz, porque eu queria muito ser mãe, novamente. A minha filha mais nova tinha 9 anos, iria completar 10, e meu filho mais velho tinha 12. Então, eu estava muito feliz. Por mais que o nosso casamento não estivesse bom, muitas brigas, desentendimentos, eu queria tentar. Eu queria ter outro filho, porque eu achava que esse novo filho resolveria o nosso casamento. Eu não sei baseado em que ela achou que mais um filho resolveria o casamento, mas lá estava, grávida. Passei uma gestação muito difícil. Vomitava, enjoava, não parava nada no meu estômago. Vomitava 24 horas, nem água eu conseguia tomar. Foi horrível. O cheiro das oliveiras me enjoava. Oliveiras é um tipo de árvore. Me enjoava, eu passei muito mal. O meu marido alugou uma casa numa cidade próxima a Ramallah, que é a capital da Palestina. Ele alugou uma casa na cidade, ela fala o nome da cidade aqui. Lá era bom, na cidadezinha chamada tal. Moramos lá durante mais ou menos 6 meses, eu não me recordo. Morei mais ou menos nessa cidadezinha. Foi uma gestação difícil, tive pressão alta, pré-eclâmpsia, tive diabetes gestacional. Só que o que me aconteceu na gestação foi o pior que poderia acontecer para uma mulher. Eu sofri violência obstétrica. Foi pago meu parto. Foi pago meu parto. Meu parto foi um parto muito caro. Custou, ela fala aqui o valor. O valor é de fato alto.
Eu queria um parto no hospital particular. Eu achava que seria bem atendida, só que me cortaram para fazer a cesárea sem anestesia, ter pego direito. Eu quase morri, gritava de dor, gritava, dizia que eu estava sentindo dor. Tinha uma brasileira que estava traduzindo o meu parto e ela disse que não estava acontecendo nada. E eu disse para ela que eu estava sentindo dor, que estava me cortando e eu estava sentindo tudo. Ela falou para eles em árabe e ele me colocou mais medicação. Só que nesse meio tempo eu tive uma convulsão muito forte. Eu lembro de ter acordado quando o bebê já estava nascendo. Quando meu filho nasceu, eu olhei para ele com um desespero de uma dor. Olhei para ele e reconheceu o rosto do meu filho mais velho. Parecia a mesma criança. Meu filho foi para a UTI neonatal, pois era uma criança de 37 semanas, só para tranquilidade mesmo, para ter certeza que estava tudo bem com ele. Após ele ir para o neonatal, o médico seguiu com a cesárea, que tem ou muito... Como assim? Que tem ou muito, eu perguntava em árabe se estava tudo bem. Ele dizia que sim, com a cirurgia, que eu ficasse tranquila, que ele já estava finalizando. Só que não foi bem assim que aconteceu. Ele me fechou, fiquei tranquila, peguei o meu bebê, fui para casa, estava muito feliz, muito realizada. Aquela maternidade, aquela criança, era tudo o que eu queria. Os dias foram passando, meu filho teve amarelão, foi para o hospital, não precisou ficar internado, tudo corria bem. Só que ele era um bebê que não dormia. Ele era um bebê agitado, um bebê muito agitado. E eu achava não. Eu falava, como assim? Ele era muito agitado e eu achava que não tinha o quê? Que eu falava para ele quem? Acho que o marido, né? Essa criança não dorme, os bebês dormem, ele não dorme, ele não descansa, ele não me deixa descansar. O tempo passou e fizeram o quê? Voltaram para o Brasil, agora com 3 filhos. Logo após, eu tive um cisto muito grande no meu ovário que rompeu. Tive que operar e quando os médicos me abriram, descobriram que eu só tinha um ovário e perguntaram se eu tinha feito alguma cirurgia recente. Eu disse que tinha feito uma cesariana em outro país. E eles falaram que tinham tirado um ovário nesse parto. Daí eu descobri o porquê que esse médico demorou tanto naquela cesariana. O médico tirou o meu ovário e até hoje eu me pergunto por que esse médico que faz fertilização me perguntou se ele não tirou o meu ovário para fazer tráfico de órgãos para vender. Passada. E isso me deixa muito nervosa, muito triste por não saber o que aconteceu. Eu entrei na menopausa cirúrgica e até hoje sofro as consequências da menopausa, porque estou com 38 para 39 anos. Logo após fazer essa cirurgia, eu descobri que meu filho era uma criança especial. Ele é autista, uma criança com várias limitações, mas que agora anda, fala. Logo após tudo isso acontecer neste ano, eu descubro que o meu filho tem uma mutação e que meu filho é uma criança frágil. E que essa mutação, quem passa é a mãe. Então, eu tenho essa mutação e eu que passei para o meu filho. Mas assim, né? Ela fala aqui com aquele tom de culpa. Só que, minha filha, isso não ocorreu porque tu quis. Não é? Isso aí tá fora do teu controle. Então, relaxa. Eu não sabia quantas coisas aconteceram. Estou separada. Vivemos na mesma casa, não nos damos bem, não nos suportamos, na verdade. Não suportamos na verdade, mas eu preciso dele para me ajudar a cuidar da criança, porque eu tenho muita depressão, eu tenho síndrome do pânico, tenho medo de doenças, eu acho o tempo todo que eu tô com câncer, com alguma coisa parecida, eu vou procurar um psiquiatra, fazer um tratamento, eu preciso de ajuda. Muitas coisas aconteceram ao longo dos anos. E eu sofri um abuso físico emocional. Tenho 3 filhos e uma delas
também tem problema. A minha filha, ela tem problemas de síndrome do pânico, ansiedade, faz tratamento. Meu filho mais velho se formou agora no 3º ano. Essa semana que vem será a formatura dele. Estou muito feliz porque ele é um menino muito esforçado. Aqui termina a minha história e peço a todas as que estão ouvindo que nunca casem por achar que é solução. Case com uma pessoa que realmente amem e que vão fazer vocês felizes. Um beijo a todas. Minha gente, sabe o que eu fico pensando aqui? Toda essa questão dela dizer que ela tem depressão, que tem síndrome do pânico e tal, isso aí, tá? Na minha leiga opinião, foi construído ao longo dessa coisa de pega os filhos, vai tentar, primeiro, né? Com o primeiro filho, tenta a vida lá em Londres, o negócio dá errado, volta. Vai-se embora, sai de um estado para outro, depois de outro para outro, isso com filho pequeno. Vai-se embora lá para Palestina, tenta a vida lá. Vai morar numa cidadezinha nas montanhas, dá errado. Se muda para outra cidade, depois engravida, dá errado. Volta para cá, vai para lá. Vocês não imaginaram? Porque aqui é só um resumo, né? Só um resumo da coisa. Mas vai pensar nisso aí, na íntegra. Né? A frustração dos planos ter dado errado. Não deu errado nos estados que passaram aqui no Brasil. Não deu certo. Não deu certo em Londres, não deu certo na Palestina. Aqui no Brasil, a coisa tá indo assim, meio difícil. Tem mente que aguenta não, minha gente. Não tem mente que aguente. E para completar um casamento não é legal, né? E uma coisa muito boa que ela falou aqui no final é não se casar, né, na tradução aqui, não se casar achando que a solução para os problemas mundiais é o casamento. Casamento é bom? Maravilha. Quando você encontra a pessoa correta, tá? E quando eu falo em pessoa correta, não é pessoa perfeita, não. Você, por mais química, por mais intimidade, por mais link que tenha com a pessoa que você casar, mas vai ter um momento que vocês vão se estranhar, porque não tem ninguém perfeito. O bom só é Deus, perfeito só é Deus. Nós, seres humanos, somos cheios de defeitos, cheios de coisa ruim, então uma hora vai dar errado. Mas se tu tens se apesar das diferenças, tu consegue encontrar uma pessoa que te ame de verdade, que te respeita, a vida pode ser mais leve, apesar de todos os problemas. Só que no caso dela, não é, né? Porque a vida já tá pesada para ela. E ainda tá com a pessoa que não encaixa, aí complica o negócio, né? Complica. Mas, no final, fica aqui o alerta e o conselho para quem tem tempo ainda de fazer diferente. Primeiro, casar por amor, tá? Além de casar por amor, organizar também a vida financeira, que isso é muito importante, né? Ela já começou ruim porque o cara não tinha nem uma casa para morar. O cara não podia nem alugar uma casa. Que tiveram que morar na casa que era da mãe dela, casa de herdeiro, para começo de história. Então já começamos, né? Já começamos muito aí. Ninguém é obrigado a casar com milionário, né? Só caso se for com milionário. Não precisa disso não. Caso com assalariado, mas que pelo menos ele tenha uma segurança, né? Que vai ter os 1.200 todo mês, que tem uma laminha lá na poupança, né? Para alguma eventualidade se virar e na sorte e no Deus dará e no bora ver o que é que vai acontecer, porque no final dá errado, né? E outra coisa, minha gente, filho é lindo, maravilhoso, só que filho é responsabilidade. Também não adianta tu danar botar menino no mundo que tu não pode dar conta, aí vai sofrer tu, vai sofrer o filho, vai sofrer todo mundo. Então, assim, relacionamento é um negócio que precisa ser planejado. Não adianta ir na emoção, no desespero, na agonia, achando que ou casa ou morre, não, porque dá errado, tá? Dá errado. Então, que a história de Maria sirva para isso, para que nós possamos abrir os olhos e fazer as coisas com planejamento e não no grito, e principalmente com criança envolvida, porque as crianças não pediram para nascer, não. Aí depois tá lá, as crianças sofrendo em consequência dos adultos que não planejam a coisa direito, né?
Mas enfim, é isso. Maria, obrigada por tu teres enviado a tua história, tá? Tanto essa aqui quanto a primeira lá. E espero que tu fiques bem, né? Espero que teu casamento ainda tenha jeito, que de alguma forma vocês se ajeitem. Se não ajeitar, que separem. Porque também ninguém é obrigado a viver um casamento infeliz para sempre, né? Que de alguma forma tu resolva a tua vida, para o teu próprio bem, para o bem dos filhos e de todo mundo, tá bom? E vocês, meu povo, o que é que vocês têm a falar sobre essa história aqui? Simbora para os comentários. Nos veremos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.